presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro visitaram os policiais que foram feridos em uma troca de tiros quando trabalhavam para garantir a segurança das eleições na Zona Sul de São Paulo. Ao chegar ao hospital para visitar os policiais, o presidente e a primeira-dama foram saudados e aplaudidos pelos presentes, que foram aos corredores do hospital para cumprimentar o presidente. O deputado federal Capitão Derrite declarou após vazarem fotos do encontro: quando sugeri para o presidente a visita aos policiais nas eleições de domingo, ele prontamente aceitou. E o mais interessante é que ele, a equipe dele e a minha não fizemos nenhuma postagem sobre isso querendo ganhar capital político. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 15 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito prazer, presidente. Muito prazer, presidente. Que emoção. Telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Em editorial da semana passada, dia 15, o tradicional jornal O Globo fez uma oportuna reportagem sob o título "Ativismo do STF representa risco preocupante". Ponderável conclusão, senhores senadores, contra a qual nada a opor. Eu até vou pedir a Vossa Excelência a inserção nos anais do Senado desse artigo, desse editorial do jornal O Globo, do dia 15 recente. O único reparo que entendo caber sobre esse editorial é com relação à demora que o jornal teve para tal percepção, assim como quando escreve que o outro risco para a democracia está no fato desse risco estar passando despercebido. Ora, aqui se impõe uma correção. Parece que o Globo não acompanha assiduamente as sessões do Senado, porque aqui há anos
verberamos contra os absurdos excessos do Supremo Tribunal Federal. De minha parte em particular, a constatação é tão intensa e antiga que já ao chegar aqui, em fevereiro de 2015, logo em seguida, em abril daquele mesmo ano, protocolei uma PEC que leva o número 35/2015, propondo mudar o sistema de indicação dos ministros do Supremo, porque o atual sistema incentiva o aparelhamento da Corte, conforme as conveniências do presidente da República em exercício. Isso tem se mostrado de forma escancarada e irrefutável. E daí os tantos atravessamentos de ministros indicados ao Supremo, avançando em atribuições próprias, ora do Executivo, ora do Legislativo, em flagrantes invasões de competências. Ainda por isso, lamento aqui, em tempo, que os presidentes da CCJ, há tempo, não aceitam pautar a PEC 35 e até impeçam o seu andamento. Lastimável, antidemocrático. Mas voltando ao editorial de O Globo do último dia 15, que chegou tarde, mas antes tarde do que nunca. Talvez agora, com a força desse grande órgão de comunicação, ganhemos importante apoio para mudar os rumos do hoje desacreditado e ditatorial Supremo Tribunal Federal, que tem anulado leis aprovadas pelo Congresso, atos do Executivo, assim como violado o direito universal de defesa. Os fatos comprobatórios são muitos, são conhecidos, principalmente aqui no Senado. Ministros se dão ao direito de fazer cobranças públicas de ações do governo, assim como falar mal dele em palestras no exterior, como ocorreu não faz muito, nas cidades americanas de Austin e Boston. O Supremo alcançou o auge, senhoras e senhores, telespectadores, senadores. O Supremo alcançou o auge das arbitrariedades no famigerado inquérito das fake news, o inquérito 4781, proposto sem participação do Ministério Público e dali até a prisão do deputado Daniel Silveira, passando por cima da inviolabilidade parlamentar e ignorando a atribuição que era da Câmara Federal. Nesse aludido processo, o 4781, o absurdo dos absurdos. A Suprema Corte instaurou o feito se dizendo vítima, partindo, como se sabe, sobejamente se sabe aqui, partindo para investigações, julgamentos, condenações e ordens de prisão. Tudo bem conhecido. Não há paralelo no mundo de... Peço algum tempo a mais, presidente. O caso virou queda de braço de natureza pessoal do ministro Alexandre de Moraes e o presidente da República, que, como se sabe, concedeu o indulto a Daniel Silveira, prisioneiro perseguido pelo ministro. Outro fato, senadores, foi a recente decisão do STF de manter votos de ministros aposentados nos casos em que os julgamentos foram suspensos por pedidos de destaque. Ocorreu aqui um limitador contra os ministros indicados por Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça. Tal gesto mostra o caráter intransigente do bloco daqueles 7 ministros indicados pelo PT. Assim, senhor presidente, precedentes perigosos estão abertos. Vejamos ainda o caso do cerceamento das operações policiais nas favelas cariocas. Enquanto isso, contraditoriamente, exigiu do Executivo, há poucas semanas, pressa na apuração do desaparecimento do indigenista e do jornalista na Amazônia. Foi outra intromissão. Em meio a tudo isso, ainda o que dizer de uma comissão de juristas, liderada pelo ministro Lewandowski, para propor a revisão da lei do impeachment. Logo quem passou por cima da Constituição quando do afastamento da presidente Dilma, modulando aquela condenação, como todos lembram bem. Por fim,
Cabe sempre lembrar, embora o fato jamais será esquecido, com relação à decisão da Suprema Corte de descondenar aquela decisão de 3 instâncias contra o ex-presidente Lula para torná-lo livre e candidato à nova eleição. Mesmo com todo o Brasil sabendo da materialidade dos crimes, autorias e procedências das provas imputadas a ele e à sua curriola. Brutal sinal de impunidades. Ainda no rastro daquela descondenação, centenas de larápios da Petrobras, do BNDES, dos fundos de pensão e outros órgãos ganharam as ruas para usufruírem das vantagens ilicitamente auferidas. O crime compensou, senhores senadores. Hoje ainda chegam ao ponto de quererem ressarcimento das multas sofridas. Não poderia haver maior inversão de valores. Portudo, teve razão o jornal O Globo, que citei aqui, quando disse que o ativismo do Supremo é preocupante. Só que, dizemos mais, tal ativismo jurídico é político e ativismo político e jurídico é simplesmente aterrorizante. Para encerrar, senhor presidente, agradecendo a tolerância do tempo, pergunto, vamos seguir aqui inertes, contemplativos a esses descalabros? Pelo menos, senhor presidente, peço-lhe encarecidamente, presidente Rodrigo, Vossa Excelência, tão educado e que faz uma bela gestão, avoque para o plenário a PEC 35, para abrirmos uma perspectiva para a designação futura dos ministros do Supremo. Vamos discutir aqui, presidente, ainda há tempo. Do jeito que está, não dá mais. Obrigado.